Fala galera, então olha só, beleza? Sejam aqui bem-vindos ao meu novo estúdio. Há algum tempo já que eu tô aqui montando ele, preparando. Tinha toda uma estrutura em outro endereço, tive que mudar, enfim, muitas mudanças ocorreram na minha vida. Se você der uma fuçada no meu canal, você vai acabar achando aí um vídeo onde explico as coisas que aconteceram. Então, estou aqui agora, mais magro, com menos cabelo, mas muito feliz de estar podendo voltar a comunicar. E assim, recentemente eu fiz uma viagem, então vamos direto ao assunto, do motivo de estar fazendo esse vídeo, compartilhando esse primeiro vídeo aqui nesse novo formato de canal com vocês aqui. Recentemente eu estive fazendo uma viagem para Florianópolis, participando do Startup Summit, e eu me deparei com um ambiente de inovação realmente muito interessante, com uma comunidade que me arrebatou, digamos assim, porque vi muita coisa legal, muita coisa que é muito bom de se ver quando a gente fala de compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de experiências e de estar estendendo a mão para que os outros possam crescer junto, crescer ao lado, crescer caminhando, compartilhar ali as experiências e tal. Então foi um momento bastante interessante e eu estou vivenciando muito essa dinâmica de trabalhar com startups, de entender mais sobre esse mercado dessas empresas pautadas em tecnologia, com soluções inovadoras e com uma dinâmica de serem mais aceleradas e serem mais rápidas. E tem sido um aprendizado realmente muito interessante, tem sido um momento muito legal da vida de estar podendo ver tudo isso acontecer. E desde o ano passado, na verdade, eu estou dentro desse mercado de startups. Mas vamos pelo princípio. Em primeiro lugar, é entender esse conceito de startup. Porque todo mundo pergunta, mas startup é uma empresa? Não é uma empresa? É só de tecnologia? O que afinal é uma startup? Em termos gerais, podemos dizer que é uma empresa que tem métodos ágeis de construção. Ela desenvolve uma solução, testa a solução, coloca ela para validar, para ser desenvolvida, coloca no mercado, fazendo teste, mas tudo isso acontecendo de forma muito rápida. E normalmente ela se pauta em um processo inovador, em algo que ainda não existe. Então, vamos imaginar o seguinte: é uma ideia que pode vir a se tornar uma marca, uma empresa que nasceu de buscar aí a solução para algum problema que foi percebido, alguma coisa inovadora que o seu criador fez. E nessa dinâmica de startup, elas têm sim estruturas muito diferentes de uma empresa que já está colocada no mercado. Muitas vezes uma startup é formada por uma pessoa só, às vezes é uma equipe muito maior. Tudo depende muito do que se trata, de como ela é composta e quais são as estruturas necessárias para que ela venha a existir. Nessa história, no passado, eu acabei indo trabalhar dentro de uma startup, eu já tinha experiências de assessorar marketing, né, de uma ou de outra. Eu já tinha participado de algumas experiências muito interessantes, inclusive de startups brasileiras que estavam indo para o exterior e onde eu pude trabalhar junto com elas, ajudá-las a fazer esse posicionamento lá fora também. E só que ano passado eu pude entrar dentro de uma startup que recebeu investimento, que estava crescendo, e eu fui contratado como diretor de marketing. Foi uma experiência realmente muito legal e me permitiu vivenciar ainda mais esse mercado da inovação. Depois disso, eu resolvi entender ainda um pouco mais, olhar mais para esse mercado, criar a minha própria startup, que é a BitGrow, mas isso é assunto para um outro vídeo. E nesse meio, uma coisa que me chamou muita atenção é como a galera compartilha conhecimento, como a galera que tem ali uma dor, que tem uma certa dificuldade, quando ela encontra essa solução, ela deixa claro como que foi, como que ela encontrou, que solução que é, e de repente se tem alguém que tem aquele mesmo problema que ela vai lá, compartilha. Então, assim, ó, tem sido realmente muito legal vivenciar nessa comunidade, vivenciar essa comunidade e estar dentro dela. Nesse evento que eu estava falando para vocês, o Startup Summit, uma coisa que eu achei muito interessante foi isso, assim. Eu pude conversar com diversas pessoas, eu pude conversar com startups em diversos estágios, aquelas que estão começando a formatar a sua ideia, assim como aquelas que já estão no mercado já há muito mais tempo, que já estão ali faturando bem, já conseguiram pessoas que vieram investiram dinheiro nas suas ideias. Então, assim, em qualquer uma das situações, o que eu percebi é uma comunidade disposta a ajudar o outro a crescer. Isso foi muito legal, foi a coisa que mais me marcou no evento, foi isso. Dentro do evento em si, o interessante é que eu tive a oportunidade de ver como o brasileiro e como o brasileiro é criativo e como ele consegue perceber dores e problemas em diversos ramos
e criar soluções para esses. Assim. Então, realmente, o número de startups dentro do evento era gigante, eram centenas de startups. Eu pude ver algumas, lógico, não tinha como cobrir tudo lá e ver como todas as soluções, mas foi muito interessante perceber que realmente tem muita coisa legal acontecendo no país. E, de novo, muita coisa legal acontecendo no país e muitas pessoas interessantes vivenciando esse meio. Eu sou do mercado de agência, eu tenho uma agência de marketing há mais de 19 anos e é um mercado duro, é um mercado difícil, existem comunidades onde tem muito compartilhamento de experiência, mas normalmente quando tu está no mercado local, é muito difícil que o teu concorrente seja um parceiro também, é muito difícil que ele compartilhe contigo as dores, experiências e acaba sendo muito ruim, porque daí o mercado não se fortalece, não desenvolve. Tem estados brasileiros, e aí eu vou citar de novo Florianópolis, vou citar Santa Catarina como um estado interessante, que o mercado percebeu que ele precisava se apoiar, se ajudar, e nessa história eles acabaram obtendo bastante crescimento. Então, quando a gente vem para uma construção que é um mercado duro, difícil das pessoas compartilharem conhecimento, e você entra no mercado de startups e vê que lá isso é uma realidade que não existe, que é o contrário, que lá está todo mundo querendo dividir, está todo mundo querendo trazer para o outro a sua experiência. Cara, foi demais, assim, ó. Eu digo se tem aquela história, né, que na vida você tem que casar, ter um filho, escrever um livro, eu diria que tem que botar mais uma, que é você precisa ou ter, ou trabalhar, ou ter ou trabalhar dentro de uma startup, porque é uma experiência realmente muito legal, está sendo bastante interessante. Mas, de novo, eu vim aqui para falar do Startup Summit e eu vou dizer para você, é um evento bem organizado, muito bem estruturado, com o objetivo principal de apresentar as startups para o mercado. Então, você tinha lá uma área dessas startups que estão começando, estão apresentando soluções, as startups que já estão mais maduras no mercado são presentes, e ao mesmo tempo você tinha também uma dinâmica de atrair investidores e atrair clientes para que eles possam vir ver se tem interesse em investir nas startups ou então se estão ali forma de encontrar soluções que eles estavam buscando para suas empresas e ao mesmo tempo tinha uma trilha de conteúdo muito bem construída para fomentar essa galera que estava lá, que está querendo aprender com grandes nomes, tal. Então assim, um evento muito legal, muito interessante. E na prática do que eu posso compartilhar aqui com vocês, até porque esse é um assunto muito novo de tudo que eu já coloquei aqui no canal, né? No canal vocês vão ver, tem vídeo meu falando sobre cinema, tem vídeo meu falando sobre cultura, tem vídeo meu falando sobre celular, muita coisa falando sobre celular, porque eu sou um apaixonado por tecnologia, mas a minha base, a minha formação e a minha construção é toda em branding, em marketing, em processo de venda, então eu vou estar cada vez mais trazendo esse tipo de assunto aqui. E, e nessa história foi muito legal entender que eu tinha que falar sobre isso aqui e foi muito legal estar podendo, né, ter vivenciado o evento e agora estar podendo conversar a respeito do evento aqui com vocês. Nessa dinâmica de estar olhando para os negócios acelerados, como eu gosto de chamar startups, hoje eu, além de ter a minha startup, eu também trabalho como mentor para startups que estão surgindo, né, trabalhar ali justamente processos de venda, processos de branding, processos de marketing. Eu vou ajudar e ajudo startups a se desenvolverem, dando dicas e orientações para elas poderem tocar. Então, quando a gente vai para esse mercado e começa a ver, dá um calorzinho no coração, quando a gente está vendo que existe a possibilidade de que as coisas aconteçam de uma forma melhor, que as pessoas querem realmente é, fazer as coisas chegarem a mais pessoas de uma forma muito desprendida. Então, assim, está sendo uma experiência muito legal. E por isso mesmo que eu estou trazendo esse vídeo aqui um pouco meio sem pauta, um pouco meio atravessado, mas muito no entusiasmo de ter finalizado o projeto aqui desse cenário, de pelo menos, no que eu estou vendo aqui, um visual legal, uma iluminação legal, então isso eu bastante entusiasmado. Falei, vou colocar rodar aqui, vou testar, vou produzir um vídeo aqui, vou testar ele e vamos ver o que dá, vamos ver o que pode tirar disso e trazendo uma das coisas que tem sido o meu grande motivador nessa dinâmica toda, que é falar sobre startups. Por sinal, não só falar sobre startups, mas cada mais vivenciar startups,
que a gente está, inclusive, desenvolvendo um centro de aceleração. Eu não diria que é um centro de aceleração, mas a gente está desenvolvendo um centro de convivência para startups, porque o que acontece muito? Vamos imaginar assim, ó. Lembra que eu falei para vocês aí daquela coisa que startup é uma ideia, pode ser uma ideia, que ela talvez nem seja ainda uma empresa, ela é uma ideia pautada numa solução que alguém entendeu que existe problema, ela criou uma solução e aí muitas vezes o cara não tem estrutura, o cara está em casa e ele precisa se conectar com pessoas mais experientes, como eu estava falando, como aconteceu no evento que eu fui. Ele precisa conversar com outras startups para saber como é que elas estão lidando com as suas dificuldades. Ele precisa ser visto, ele precisa de equipamento, ele precisa. Então, é tanta coisa que você precisa nessa hora para desenvolver sua ideia que muitas vezes você precisa se colocar dentro de o que nós chamamos de um hub de inovação. Ou seja, um ambiente é um coworking melhorado. É um espaço onde você tem lá equipamento, estrutura, mas o que mais importa é a convivência com outras startups e o alcance que você pode ter a profissionais mais maduros, que podem te dar dicas, orientações e quem sabe até em um certo momento, dependendo desse hub, chamar a atenção ali de investidores que podem olhar para essa ideia e falar assim, olha, eu quero ser seu sócio, vou te dar uma grana aí para você fazer isso acontecer. Então, além de tudo, eu também estou entrando, fazendo parte agora de um projeto de desenvolvimento de um hub de inovação, desenvolvimento de um hub privado, ou seja, tem uma empresa que está colocando uma grana, fazendo uma construção aí de um hub aqui na cidade onde eu resido, estou falando de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Então está sendo um momento bastante interessante, eu achei assim, cara, vamos compartilhar isso tudo que eu estou vivendo nessa dinâmica das startups. Lembrando, claro, que eu sigo fazendo meu trabalho de branding, felizmente clientes novos chegando aí na minha agência, chegando aí para poder cuidar do atendimento deles, cuidar do marketing, cuidar de branding, processo de comunicação. É, felizmente a gente tem um nome legal aqui, está conseguindo conquistar clientes que são aquelas marcas consolidadas no mercado que estão precisando evoluir e alcançar logo as novidades nesse mundo digital, de processos digitais e conexões de venda e de ferramentas e tal. E como a gente manda muito bem nisso, felizmente os clientes estão chegando também. Então está sendo um momento realmente de transformação para mim como profissional, depois de todo o processo de saúde que eu passei, todo o estresse que foi do ano passado para a virada desse ano, as questões de saúde que você já falei, ou você já viu o vídeo, se quiser pode procurar aí no canal. E, cara, tô aqui fazendo um vídeo meio solto, meio sem saber o que falar, compartilhando esse momento legal que eu tô vivenciando aí sobre startups, falando um pouquinho desse evento que eu fui, falando do que eu tô fazendo aqui também, e muito para testar se a qualidade desse vídeo, se a qualidade desse espaço aqui que eu montei vai ficar legal, satisfatório, porque eu quero poder trazer muito conteúdo para você, falando dicas sobre redes sociais, sobre produção de conteúdo, dicas sobre vendas, enfim, o que for acontecendo por aí. Bom, vamos lá. Perto de mais de 10 minutinhos de conversa, eu acho que para um teste tá bom. E eu vou ficando por aqui, te agradeço por toda a audiência. Se você curtiu o vídeo, esse vídeo meio solto, meio sem pauta, mas com um pouquinho de pauta e tudo mais, meio um teste mesmo, eu vou pedir para que você deixe o like e mais. Me dá a opinião, o que você achou aí do visual, do áudio, da iluminação, como é que tá. Meu nome é Cláudio Osório, sou seu especialista em brand e marketing e lhe agradeço mais uma vez por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você ainda não me segue, por favor, passe a seguir este canal. Se você curtiu o vídeo, deixe seu curtir e, por favor, deixe as suas impressões aí a respeito da qualidade, do conteúdo e tudo mais. Vou ficando por aqui, valeu e até mais!